Excepcional dia, pessoal. Como vocês sabem, eu estava numa viagem de 4 horas de avião, com um atraso de 1 hora, então eu fiquei bastante tempo pensando. E uma coisa maravilhosa que a viagem traz é uma limpeza de mente, mesmo sem você meditar, né? É uma meditação, mas não é uma meditação que você fica sentado, é uma meditação no momento presente, que você está ali, né? Ativo e olhando as coisas. Porque é uma situação, pelo menos para quem não viaja sempre como eu, que foge da rotina, né? Que foge da rotina, novas experiências sempre te traz insights, porque você está no momento presente. Novas experiências são gostosas para o cérebro. Chega uma hora que fica entediado o avião, né? Nesse momento você abre a janelinha assim, ó, e dá uma olhada lá para baixo. Quando eu olho para baixo, eu vejo, a gente já estava quase chegando em São Paulo. Começa a ver casinhas, né? Muitas casinhas pequenininhas. E um mesmo avião que já estava em processo de pouso, lá embaixo, assim, ó, parecia um filetinho, assim, bem pequenininho, a gente grandão lá em cima. Aí eu pensei, nossa, quando a gente foge, quando a gente tá num problema, é como se a gente estivesse lá embaixo na cidade. Tudo fica grande, né? A gente tá no meio do problema, tudo fica grande. Você não consegue nem. É tudo muito grande. A casa é grande, as pessoas são grandes, o avião é enorme. Fica tudo difícil de resolver. Quando a gente olha um problema de cima, é tudo muito pequenininho. A gente consegue ver o todo, ver a situação como um todo. Consegue perceber as mudanças das coisas e consegue avaliar melhor a situação sem estar na situação. Como aquele avião que estava lá em cima, grandão, lá embaixo, as coisas eram muito pequenininhas, fáceis de resolver. Quando a gente está no meio de uma situação difícil, complicada, que a gente não vê saída, para, respira, sai da situação, flutua, vocês falarem flutuar, flutua da situação, para começar a olhar o problema lá de cima, porque lá de cima é mais fácil de resolver. Lá de cima, as coisas são mais fáceis de encaixar, parece um monte de Lego. As coisas são muito mais fáceis de observar. E aí a gente consegue achar grandes saídas. Uma vez eu estava vendo um documentário sobre o Ayrton Senna, nosso querido Ayrton Senna, e ele falou uma frase que ficou na minha cabeça para sempre. Ele também meditava, ele era um grande pessoa, assim, tinha um hábito muito grande de meditação. E ele meditava durante a corrida. E ele falou assim: acontece que na corrida eu não fico dentro do carro, eu olho meu carro de cima. Não que o espírito dele saía, nada disso. Ele conseguia ver a corrida de cima. Ele não estava lá dentro do carro. Ele não estava olhando só a reta. Ele estava olhando de cima. E de cima ele conseguia perceber a posição do carro dele, a posição dos adversários, quando entrava num túnel, quando saía de um túnel, quando entrava numa reta, antes de entrar na reta. Porque ele flutuava do problema. O desafio dele era a corrida. Ele olhava de cima. Isso me marcou muito, muito. Quando eu tenho algum problema, é muito difícil resolver se você não fizer isso. E uma das formas de fazer isso é saindo da respiração, saindo da situação, respirando. Outra forma é pedindo ajuda, porque a pessoa está fora do seu problema. Você pega a visão dela e consegue resolver o seu próprio problema. Mas a maioria das pessoas não gosta de compartilhar problemas, né? Não gosta de pedir ajuda. Fica ali tentando resolver ela mesma para provar não sei o quê. Provar não sei o quê para você mesmo.
E é esse tema que eu queria trazer para vocês hoje. Alguém já tem algum insight, Renato? Sim, você está descrevendo, basicamente, ensinar há 30 anos atrás, fazer o 360 graus, né? Você pode fazer da pessoa, ou o que eles ensinavam principalmente, é fazer o 360 do problema. O problema em si, não da pessoa. Mas para fazer isso, você tem que estar em outro estágio. Você não pode estar dentro, no caso do problema, você não pode estar dentro do problema ou pensando no problema. Você tem que esquecer esse problema e ver a coisa como um todo, como um geral, e aí começa a se afastar. Em algumas pessoas conseguem fazer isso com facilidade para a pessoa. Outras têm uma dificuldade imensa, fazem cursos, isso e aquilo, e não conseguem fazer, porque elas não conseguem sair de si mesmas. E é uma coisa, é interessante. Eu consegui ter facilidade, mas eu conheço pessoas que, falei, puxa, tem uma capacidade tremenda, tudo, mas ela não consegue sair dela. Ela parece que fica impregnada. Sei lá, é uma coisa, parece que está imantada na gente e outras se descolam, né? E quanto mais a pessoa fica encanada com isso, pior é. Quando a pessoa se solta, daí ela consegue fazer isso com facilidade, mas é difícil de se desprender para começar a fazer, né? Sim. O Renato falando isso aí, eu lembro que quando eu comecei lá nos 14 dias de meditação, você, em um dos dias, você falou assim, olha o seu pensamento, não viva ele, né? Sai e olha ele. Isso para mim fez grande diferença, porque acho que dali que me deu um start, assim, para mim entender um pouco o que que era a meditação. Que não deixa de ser isso também, né? Você sair e olhar o problema de uma outra perspectiva, né? Com certeza, igual o Renato falou aí dos 360, você vai achar algum caminho ali para conseguir, né, sair dele ou resolvê-lo e tal. Então, acho que para mim, isso aí que ele falou, eu liguei já lá atrás, que para mim fez uma grande diferença de pescar o que que era realmente a meditação, né? Isso, o momento presente também, né? Que, que hoje, nossa, faz uma diferença enorme na minha vida, assim. Então, eu acho que é isso, assim, é conseguir, né? Se você consegue ter essa percepção de olhar o problema e não saber que não está lá dentro dele, eu acho que já é um passo para você conseguir sair e olhar a coisa de fora, né? Exatamente. E quando você tá no meio do pensamento, né? Você acha que você é o pensamento. Você é aquela mente conturbada. Assim como o problema. Quando você está no meio do problema, de um desafio, que o pessoal gosta dessa palavra, você acha que você é aquilo. Não é uma fase sua. Aquilo é você, né, Renato? Como o Renato falou, você não consegue sair porque o problema começa a ser você mesmo. É, Aline, e assim, é uma coisa impressionante, né? Até a nossa fisionomia muda. Eu tenho me observado muito em relação a isso, porque as pessoas mostram. E como eu trabalho no meio, assim, da comunicação, eu tenho um fotógrafo que trabalha comigo, de vez em quando ele faz umas fotos. E tem um outro, uma outra liderança que ele é bem extrovertido, assim, é um cara bem bacana. De vez em quando ele me mostra, ele mesmo faz as minhas fotos. Ele se transforma quando está com problema. Rapidinho, você está numa boa, de repente tu olha o celular, tem uma demanda ali negativa, alguma coisa que tu tem que responder, e aí eu já sei, tá com problema, porque né, o ombro cai, a cara franze. Ontem eu sentada assim, do nada, veio o evento foi maravilhoso, mas num dado momento alguma coisa não estava dando certo. E aí o fotógrafo chegou, tá, o que está acontecendo aí? Eu posso ajudar? E assim, eu tenho isso. Eu digo, não, é comigo mesmo, eu tenho que resolver, não sei o quê. Eu sou incapaz de compartilhar. E vocês estão falando isso agora comigo. E às vezes você pedindo ajuda pode até realmente vir, porque você está ali no meio, a coisa vem e toma conta da tua cabeça rapidinho. Então, assim, eu sou muito influenciada por isso. Que bom que vocês estão falando isso, porque ontem eu estava me observando nesse aspecto.
Chegou um momento assim, todo mundo comemorando e tudo, e eu já preocupada, porque tinha alguma coisa que tinha. Mas ninguém percebeu, né? Foi maravilhosa a atuação de comunicação, assim, super elogiada, mas eu sou muito exigente comigo. Exatamente. Quando você é muito exigente com você, você tem que resolver os seus problemas, porque o seu problema é É, seu. É a questão do problema passa a ser você. Então você não consegue pedir ajuda, porque você é o problema. Como você vai pedir ajuda? O problema não é seu, meu. O problema é da situação, entendeu? A situação aconteceu, a sua equipe vai resolver o problema. Quando você é. começa a compartilhar esses pensamentos, e uma coisa que a Rô trouxe que é muito importante, o nosso corpo, além Ele de fala. falar, ele também influencia nos nossos sentimentos. Lembra da coragem, que a gente fica assim, em posição de coragem, e enche o Palmeira. peito? Os hormônios começam a trabalhar nesse respeito de que você está indo para o enfrentamento do problema. Quando você se encolhe, até a sua respiração fica pior. Você não consegue raciocinar direito uma solução. Então, se você se entristece num problema, é aí que você vai ter mais dificuldade ainda para sair dele. Eu Por quê? penso, Pode falar, desculpa, pode falar. fala, Aline. Não, só ia. Pode falar. Eu penso assim, em muitos momentos da minha vida que eu estava lá no meio do furacão, eu tinha uma frase. Enquanto eu estiver segurando o problema, ele vai ficar. Nas suas costas. Ele não se resolve. Você precisa parar, literalmente, respirar e analisar esse problema. Eu consigo resolver? Se eu consigo resolver, quais são as medidas que eu preciso tomar para que isso se resolva? Mas tem problema que precisa de tempo para ser resolvido. Precisa de, às vezes, um tempo considerável. Então, ele é o quê? Instância superior. Instância superior. Aí você tem que entregar e deixar o tempo colocar ele no lugar. Que o tempo vai realizar. Então, quando você estava falando do avião, me veio a, a frase que eu recebi, que fez muito sentido para a minha vida, que foi: enquanto você está cuidando do problema, ele é do tamanho de um avião. Você não consegue ver o começo e o fim dele. A partir do momento que você entrega, que você literalmente entrega, ele vira um avião na ponta do seu dedo. Ele cabe aqui. Se ele estiver lá no céu, você põe o dedo assim, ele cabe aqui, na ponta. Então, é ter essa percepção e não ser tão exigente com a sua pessoa, meu amor. Para que essa exigência toda? Tem gente que Pensa alimenta o só. problema, né, Lu? Tá Não, cuidando, vai lá, alimenta, dá uma ninada no problema. O problema só vai crescendo gordo. você pensa que ele é um bichinho que você fica aí alimentando ele, tá alimentando ele com as melhores carnes. Para. Não, não. Você fala assim, vamos tirar, vamos botar ele no regime. Põe o problema no regime que ele vai miar. Não, ele vai perder as forças, ele precisa perder as forças. Mas, Lu, você está falando em tempo, né? Discordando um pouco de você, com todo Sim, respeito, eu vejo assim, o tempo, é perigoso a gente falar isso, tem que dar tempo, né? O tempo é limitado para a vida do ser humano, né? E muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e sabe que aquilo mexe com você, é ruim, não gosto e tal. E vem uma outra coisa que a gente se esconde atrás do tempo, que é a procrastinação, né? Então, isso a gente tem que, devido ao problema. Agora, o que é problema, né? O problema pode ser uma coisa hoje e amanhã pode ser uma coisa totalmente diferente. No futuro, quando a sim, gente olha para trás, a gente vê um problema seríssimo que a gente passou,
Falei, nossa, olha só a tempestade que eu fiz naquele copo d'água, né? Então, é tão relativo, porque depende da vida de cada um, né? Alguns têm Sim, algumas experiências que fazem ele ficar forjado, né? E ultrapassa isso com facilidade. Outros não tiveram tantas experiências e quando passa num problema, é como se tivesse uma lombada e está na primeira aula de direção, né? Ele não consegue É passar, o isso. carro morre. Ah, eu não consigo. Já sai do carro, assim, pega aí, instrutor. Eu vejo assim, né? Excelente. É isso, é a maturidade da pessoa, né? Quanto sim. maior o repertório, mais fácil ela vai lidar com as situações, né, que surgem. Porque ela já passou por aquilo, já sabe como resolver, né? Agora, se E por você isso a traz importância várias de pessoas para dividir. ajudar, você junta um monte de repertório ali, ó. Olha que beleza. Mas acontece isso com o Ayrton Senna, né? Isso eu acompanhei um pouco essa parte de corrida dele. Ele tinha uma liderança dentro da Fórmula 1, junto com os pilotos. Ele treinava e treinava ser sempre melhor nos treinos. Treinava sempre buscar os melhores espaços para ele poder ganhar a corrida. Então, quando ele entrava em meditação, ele já tinha um repertório gigante para ele prismar, fazer aquilo. Ele prismava a corrida dele como seria, qual era a estratégia que ele tinha. Tanto que ele conseguiu fazer coisas absurdas, como com câmbio quebrado e tudo mais, ele conseguiu ganhar a corrida somente com uma segunda marcha, se não me engano, alguma coisa assim. Cara, ninguém mais fez isso. Foi só ele. Entendeu? Coisas assim que o corpo dele era o extremo. Ele tinha uma questão de mente sã, corpo sã, que ele também era atleta, ele malhava, ele fazia as coisas dele, né? Então, tem disso. E essa questão de desafio, de entrar no problema e olhar orbital, é muito disso. É igual um juiz de futebol, né? O juiz de futebol também, para ele poder enxergar o que aconteceu, para ele poder dar o julgamento dele de cartão amarelo, cartão vermelho, etc. Ele tem que estar fora, numa distância. E nem sempre ele consegue Tá, mas enxergar tudo. O que acontece? Ele precisa do bandeirinha. isso. Agora ele precisa do VAR, que o VAR está lá no É, alto ainda, para poder dizer se foi ou não. Então, a questão de você estar no meio do problema, você estar envolvido no problema sentimental, aí entrando o encaixe entre Renato e Luciane. E eu estou aqui na tela, aqui, no meio dos dois, meu. O tempo é o tempo para sair do emocional, para ser racional. Sim, Né? é o E tempo não de é respirar. procrastinação, é aquele negócio assim, tipo, cara, não dá ainda porque o emocional está ferrando, deixa um tempo, deixa um tempo. E ontem o padre falou muito sobre uma coisa interessante e não encaixa no meio disso aí. Ele fala assim: antes de você querer cuidar da vida dos outros, olha para a sua. Como que tá? Só que muitas vezes o problema é que você tá contigo, com o particular, no profissional, as outras pessoas não teve a experiência, não sabe como lidar. E aí você tem que procurar um profissional que consiga te orientar, e nem sempre, eu vou procurar um psicólogo. Esse psicólogo não sabe como resolver aquilo também. E você vai ficar com aquele negócio ali na cabeça e você tem que procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião, uma quarta opinião. Mas para quê? Para você ter repertório, para você identificar qual é a melhor saída sua. E Sim. acontece. Entendeu? Quantas vezes numa empresa o pessoal tá tudo lá num problema, ninguém consegue resolver, tem que pegar um consultor de fora que já viu esse problema acontecendo em diversas empresas para chegar lá e falar assim, gente, é fazer isso, isso e isso. Você entrou num caminho muito interessante. Segunda e terça eu estava num cliente onde simplesmente os caras da TI, acho que eu já contei isso, os caras da TI disseram tudo. Os caras estão sem ninguém. E um ano atrás eu tinha dado consultoria para eles dizer, cara, vocês precisam fazer assim, 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 assado. E o pessoal não quis. Não, não dá para fazer, tá procrastinaram e não fizeram. Ou seja, tudo que eu dei de consultoria para eles lá atrás
foi jogado no lixo, foi prejuízo para a empresa. Aí a gerente vem e fala, cara, eu preciso resolver isso. Não sei o que. Eu falei, então, a saída está lá atrás. Eu mandei o relatório para vocês e disse, aqui, vocês não quiseram fazer. Não, mas a gente precisa fazer. Eu falei, tá. Conforme eu estou andando com o trabalho, nossa, se a gente tivesse feito isso, a gente tinha resolvido, já estava fazendo outras coisas. Pois é, vocês perderam um ano da vida de vocês. Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos ganhar um ano. Eu quero que vocês aprendam para vocês fazerem sozinhos. Porque hoje a empresa já tem mais de 15 anos com o sistema e não faz. É mesmo, tem que evoluir. Chega de arroz e feijão, você já tem que colocar uma carninha aí no meio desses projetos seus. Entendeu? Tá certo, tá certo. E aí renovei contrato, ajustei valor, tudo mais, e vou continuar dando suporte para eles. Mas, E chega um momento que você tem que sair o consultor tem que sair da situação também. Fala assim, não, já tô no meio do problema, já sou o juiz que tá ali no meio do exatamente, deixa eu sair um pouco, exatamente. porque eu também já não tô conseguindo mais ver nada, né? Exatamente. Paulo, você queria falar alguma coisa? Eu perdi o contexto, estou até lembrando o que foi. Tô vendo Mas que eu tá perdi. assim, Mas tá assim. então, eu ia falar alguma coisa sobre dividir, né? Que a Rô trouxe aí, que ela não consegue, né, dividir, que ela. O Compartilhar, né? problema, compartilhar, exato, que eu acho que na hora que divide o repertório, acho que também está aí, né? Quando você ganha repertório, quando você divide um problema e às vezes aquilo que o Renato falou, tempestade no copo d'água, para você é uma coisa, um absurdo, vem uma pessoa com uma solução muito simples, você está tão dentro do problema que você não conseguiu pensar, né? Então, acho que dividir é muito importante, né? Eu escutei tempo atrás, aí não faz muito tempo que eu gosto muito de ajudar, aquela história de o ser humano gosta de ajudar, mas não gosta de ser ajudado. E aí eu falo, não, mas você tem que querer se ajudar. E aí a pessoa falou assim, e você? Você se permite ser ajudado? Me deu aquela pum, martelada na cabeça. Eu falei, é verdade, né? Então eu passei a mudar também depois disso, porque eu falava demais isso, mas não executava, né? Não botava em ação. Então eu acho que esse lance de dividir acho que é um ponto-chave, assim, sabe? Para conseguir desvencilhar aí do problema. Faço o Exatamente. que eu digo e não faço o que eu faço. Pode falar. Fala. Fala, Rosa. Não, eu só ia, não, só para agradecer mesmo, é que é isso mesmo. Paulo falou, faz todo sentido. Cris, Joy, Silvana, vocês querem compartilhar alguma Só coisa? O que Joey está avalie o que você vai escrevendo compartilhar, lá. tá? Você viu o que o Joey escreveu lá? Foi o Joy ou foi o Fernando? Ah, não, foi o Fernando. Joy O não escreveu Fernando? ainda, não. Joy, O pode ler. Joe, o Joe escreveu que tomou refrigerante de saquinho também, pô. É. A frase filosófica de Joey foi essa. É, A É a minha foi. diferença. Aí eu eu que nunca vi isso filosofei. aí. Aí eu filosofei. Cris, Às Silvana. vezes a gente acha que pedir ajuda é sinônimo de fraqueza. E não é. Não é. Não é. Às vezes, quando você pede ajuda, você integra mais, entendeu? Olha como a sua equipe é afinada com você, eles percebem a sua mudança num olhar, eles ficam olhando para você para perceber quais são as suas nuances. Então, quando eles perceberem, deixa eles fazerem um pedacinho, você vai ver Compartilha. o, o tanto que vai ser bom para você e para eles. A sua O energia não tanto que está essa relação vai crescer ainda mais, entendeu? Porque não é não, você pode sim ter situações que você fala assim, gente, como que eu vou resolver isso? E o outro que está de fora tem a resposta pronta. Chama o cara da TI. Chama o cara da TI. Cris. Deixa o povo palpitar. Não significa que você tem que fazer o que ele falou, mas pode te dar uma ideia, uma segunda ideia. Ou pode ser uma ideia boa, por que não? Né?
Você Não, compartilha da segurança para a equipe, para eles entenderem também que eles são parte, né, da solução. isso, Você exatamente. confia neles. É, 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 isso aí. eu sempre, quando eu tinha uma equipe, eu falava, eu tinha uma eu-equipe. Era eu junto com todo mundo, entendeu? Então, isso fortalece muito as relações e verdade. sempre alguém vai ter uma boa ideia, é só ter uma oportunidade, E você, quando entendeu? não compartilha um problema, você mostra uma imagem de insegurança. Exato. Ou distanciamento. A Cris quer compartilhar alguma coisa também. É muito simples. Eu sempre que eu tenho um problema ou uma dor, eu respiro. Para mim não tem nada melhor, entendeu? Porque o coração acalma, a dor diminui e aí eu posso pensar melhor e solucionar mais rápido. Eu nunca fazia meditação antes, por indisciplina, né? Já tinha feito até curso, mas tem bastante tempo quando eu operei a coluna, o fisioterapeuta me torturava com RPG e simplesmente escorria lágrima aqui, né? Ficar 20 minutos numa posição que seu corpo não aguenta é muito difícil. E ele falava: respira, Cris, respira. Solta Eu o comecei a ver que corpo. funcionava mesmo, sabe? A dor estava assim me alfinetando e de repente dava uma acalmada. E as lágrimas começavam a escorrer de novo e ele: respira, Cris, respira. E eu falei: gente, respiração é tudo. É, Então, quando eu estou muito estressada, quando eu acho que tem um problema gigante, eu começo a respirar profunda e lentamente, solto profunda e lentamente. E aí todos nós sabemos que a mente vai entrar nos eixos, né? E aí você vai ser capaz de ouvir alguém, ou de pedir ajuda, ou de solucionar sozinho o problema, né? Eu acho a respiração fundamental para mim hoje. É quase como se afastar do problema, né? A respiração é o afastar do juiz de futebol, né? É aquela Você tá história do de outro você lado do conseguir sair fora para poder olhar de fora. é o subir no avião. eu tive outro insight aqui louco aqui. A gente falando equipe, né? De estar próximo, estar junto com a equipe, né? Eu-equipe. Agora, olha que interessante. Equipamento, a palavra. O que é um equipamento? Ou seja, você está com o equipamento necessário para poder fazer o seu trabalho? Você tem a sua turma, a sua equipe, que são as pessoas necessárias para o seu trabalho, né? Se você deixa a equipe não viver isso, você não está usando as ferramentas necessárias para você poder fazer aquilo que precisa ser feito, resolver o seu problema, né? A ferramenta necessária, o equipamento necessário. Eu estou junto com o pessoal, eu preciso compartilhar com eles, porque cada um vai ser uma ferramenta, eu preciso achar de pequeno. Opa, aqui, eu estou com o serrote, vamos com o serrote, e vamos que vamos, né? Eu acho que é bem isso. Equipe, equipamento, necessidade, vida, pá, ó, bum, explodir. Isso. Eu posso fazer uma pergunta para você em cima do que você acabou de abordar? Assim, deu a impressão que sofrer é viver, né? Hoje, você, quando recorda-se do seu fisioterapeuta, você tem gratidão ou ódio? Ódio não, né? Mas rancor, um pouco de... E por que eu pergunto isso? E seja sincera, tá? Por que eu pergunto isso? Porque, Gratidão, é óbvio, eu aprendi a minimizar a minha dor. tá, mas não foram essas as palavras que você passou para nós. Você Eu passou senti isso choro, também. Eu também você senti isso. passou isso, e aí vem Os caras fez eu uma respirar. coisa que é a sinceridade interna nossa. Você acabou de colocar uma coisa e soltou para nós. E você, eu fiquei curioso. Você, deixa eu perguntar. E agora, essa resposta que você deu é coerente com o que você falou lá atrás? Eu não sei aonde que você pegou isso, mas eu sinto muita gratidão e quando eu tenho grandes problemas, eu continuo recorrendo a eles. Porque se eu sentisse ódio, eu não iria lá, né? Isso, E, Renata, e elas isso minimizam vale demais as minhas um dores tema até só hoje. sobre isso. Isso vale um tema só sobre isso.
Porque cada pessoa tem a sua própria percepção segundo a sua própria vivência. Quando ela fala isso, na verdade ela não falou disso. Eu não senti sofrimento. O Eu Renato, o também não. Fernando e Também a não. Luciane não sentiram que ela falou de Também não. sofrimento. O Renato e o Paulo, não sei se a Ru falou, ó, É isso, entendi a Joe. Eu Ao déjà percepção. vu, aprendi ao que déjà respirar vu. aliviava as minhas Você dores. vê Foi como mesmo. Mas que sabe a que foi? percepção é diferente. Ela falou assim: o fisioterapeuta me torturava com as sessões de RPG. Aquilo já me Lógico, Pra a bateu. mim função foi dele. A uma forma de piada. falar, Já Aí, quando ela falou que escorria a Torturava. lágrima, eu Você também sabe o que é senti. RPG? É a necessidade de quebrar fibras para arrumar uma nova postura. Ele vai é, torturar qualquer um, é a função. é uma Então, é a tortura Só mesmo. técnica, que é a você não técnica, tem noção de quanto que meu corpo mudou. Ele benefício, tira né? fotos de você num painel quadriculado, em frente a um espelho, antes e depois. A sua altura muda, é uma coisa Muda. impressionante. Ainda quando eu acabei as sessões, é que é muito caro, não dá para ficar fazendo. Hoje eu vou para o Pilates, né? E Mas eu olha falei como para ele isso é que importante. a gente deveria fazer sempre algumas sessões. É. Gente, a Porque gente está a fazendo célula aqui, tem memória, a gente tem uma tendência de voltar a repetir as falhas anteriores. a gente está fazendo Porque aqui um quando ela começou 360. a falar, quando ela começou a falar, realmente, inclusive eu me identifiquei um pouco quando ela começou a falar da questão da tortura do exercício, né? Do Mas é RPG por ser torturoso difícil. mesmo. E eu me identifiquei porque eu comecei a fazer também, quando o médico me passou o exercício, eu comecei a fazer CrossFit. E CrossFit, para mim, também no início é uma tortura. Eu fazia chorando. Eu saía, eu entrava no meu carro depois chorando, e na hora também, por várias vezes, eu me peguei chorando fazendo o exercício, porque ele era muito pesado para mim. Mas ele era pesado realmente. Assim, tanto que eu voltei no médico e o médico disse: mude de exercício, vá para o Pilates, que é isso que você tem que fazer. Quer dizer, eu troquei de médico e o outro médico disse: não, faça Pilates, não faça esse exercício que não faz bem para você. Tudo bem. Quando você começou a falar, eu entendi assim, que era uma tortura, mas depois que você falou, que ele vinha e dizia: respira, respira, e você foi Porque eu tomando tinha isso entendido que era uma necessidade. como uma lição, eu percebi que você já mudou a questão, né? Você Alguém aqui já fez uma sessão de RPG? eu fiz 10, foi a melhor. Eu acho que quem inventou isso é um abençoado, cara, E porque não, e depois que não eu é fiz difícil, isso, você vê que se você abaixa um dedo, ele levantava o meu dedo, gente. Eu já estava é, assim, sabe, em estresse. E ele pega e arruma o seu dedo. Daí qualquer coisa que você nem percebe, a cabeça vira aqui, vira ali, e ele vai lá e faz assim. E aí, quando ele via que as lágrimas começaram a escorrer, ele falava: respira, Cris, e sorria ainda. Mas eu saía de lá outra pessoa. E o meu É, filho, gente, já tinha feito antes. Meu filho saía de lá, parecia um pavão. Eu achava todo lindo o jeito que ele andava, né? Eu falei: nossa, esse negócio deve ser bom mesmo, né? Mas ele falava: o Marquinhos é um psicopata, mãe. E eu olhava para Sem, ele, mas não sem tem dor como não há brigar. ganhos, né? Senão Sem você não dor não há. precisa de RPG. Se não doer, não tá precisando, meu. Tá No pain, certo, no tá tudo gain. errado. Mas, ó, vale um dia só pra gente falar sobre isso, viu? Olha como que a percepção aqui é diferente da mesma coisa que ela falou, pra mesma, né? Cada um enxerga uma parte da história. Uns Sabe que focam respirar numa também parte, dói, outros né? focam em outra. Hã? Você sabe que respirar também dói, né? Respirar dói. Bora, gente, vamos meditar Às então? vezes dói, às vezes Ora, não. Essa Então, bora. técnica, né? Eu vou mutar todo mundo, tá? Pra gente não ficar ouvindo várias coisas. Vamos fazer o movimento que o corpo tá pedindo. Ai, ouve o corpo, faz o barulho, não retém o barulho, solta todo o ar. Inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura,
Inspira, segura, expira, segura. A última vez. Inspira, segura, expira, segura. Agora que a gente já normalizou o fluxo da respiração, já conseguimos ver com novos olhos, enxergar aquilo que não estava sendo enxergado. É nesse fluxo de respiração que a gente consegue olhar o problema de cima, buscar ferramentas e pessoas que possam nos ajudar. Quando respiramos assim, nosso cérebro está em harmonia. O pensamento chega, você consegue observar e soltar. A sua respiração é âncora, mas também é o avião que te leva lá para cima, para enxergar situações de uma maneira completamente diferente. Vamos entrar nesse avião. Decolar. Sai do chão. Olhe para a sua vida. O que aí não está em harmonia? Isso é o problema. É o nó que precisa ser desatado.
5, 4, 3, 2, 1. Gratidão pela prática de hoje. E é isso. Simbora? Simbora. Embora. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo pelas dicas valiosas, pelo Obrigada, Rô, pela compartilhamento. sua partilha também. Gratidão, Tá. pessoal. Bom dia, Bom aproveitem o dia. feriado. Bom Valeu. dia. Aproveita. Beijos. Bom dia. Excepcional dia para todos. Guarda Daniel aí.